Eu comecei a entender que Deus ele é soberano em todas as coisas, até na minha história. E que Deus podia usar a minha história para fazer alguma coisa. E aí eu fui olhar a história de Jesus, ele também é um filho adotivo. A salvação da humanidade se dá por aquele que vem da raiz de Davi. E a raiz de Davi vem por José, não vem por Maria. É verdade. E aí eu comecei, a minha vida de Jesus é bem parecida, porque Jesus também teve os problemas familiares dele, né? Maria, casa grávida, eu fico pensando na primeira igreja batista de Nazaré, o conselho reunindo, né, para discutir com a irmã Maria e irmão José, né, aquela gravidez antes da hora. Eu falei, não deve ter sido algo muito fácil para aquela família. Também, em alguns momentos da Escritura, a gente vê todo esse problema também com os irmãos de Jesus, né? Eu falei, família, todo mundo tem problema, até a de Jesus teve. A gente não tem esse sacerdote que ele é alheio, ele passou por tudo o que passou. Ele foi rejeitado, ele sofreu, ele teve as suas crises. E aquilo começou a tratar o meu coração, ali depois dos 16. E você tinha que idade, mano? 16 anos? 16 anos, Uau. Foi esse período aí. E ali foi duas situações que eu tive que tratar o meu coração, né? A primeira eu não vou usar aquela expressão, vejo muitas pessoas usando assim, né? Me perdoar, ou perdoar Deus, ou perdoar meu pai. Eu falei, não, eu tenho que olhar essa situação e entender que essa é a minha vida, né? E agora o que eu vou fazer com ela que vai dar toda a diferença, né? E ali eu decidi, diante de toda aquela situação, procurar alguém que pudesse ser essa inspiração. E passou a ser esse meu pastor, né? Então, meu primeiro terno quem comprou foi ele, né? Eu lembro da gente no shopping, ele me ensinando a dar nó na gravata. E eu comecei a crescer ele, né? Ele usava aquele sapato, né? Um senhor já, aquele sapato vinílico, né? Ele comprou um para mim. E eu andava com ele no carro, ele usava uma flanelinha para limpar o sapato toda vez que descia, né? Ele era de um lado, ele comprou uma flanela para mim também. Ele não tinha um filho homem, só tinha uma filha mulher, né? E eu acho que ele queria um filho homem, eu queria um pai. Ele casou direitinho, né? Então o que ele fazia, eu fazia. Até o jeito de limpar o sapato, o nó na gravata, aquela questão toda, né? E depois o meu pastor ele me chama mais na frente, né? Quando eu tive essa ideia do chamado para o ministério pastoral, e aí foi um outro rompimento na minha vida, que ele falou assim, a vida toda você caminhou comigo. Você precisa ter uma outra referência, você precisa ter um outro pastor agora para te apoiar, né? E ele falou para mim ir embora. Ele falou, agora você vai embora, você vai procurar uma outra igreja, uma outra pessoa para poder te acompanhar. E você não se sentiu rejeitado de novo? Eu senti. Na época eu falei, gente, que é isso? Mas hoje, o Stanley escreveu aquela música, né, o Tapeceiro, que o João Alexandre canta muito bem, né, que nossa vida é obra de tapeçaria, né? Hoje eu olho para trás e eu vejo que o meu pastor viu coisas que eu não conseguia ver. Hoje eu olho, se eu tivesse continuado com ele, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Eu não estava vivendo o que eu vivenciei, né? Ele encontrou um caminho que ele falou assim, você precisa ir por esse caminho aqui porque você tem um potencial muito grande. Hoje eu olho para trás e eu consigo ver tudo isso, né? Mas quando a gente está enfrentando o problema ali, a gente não consegue ver essa situação.